Você certamente já viu este prédio, se não de perto, ao menos pela TV ou jornais. Ele é o prédio do Supremo Tribunal Federal, o STF. Aqui se julgam casos complexos que não puderam ser sentenciados nas outras instâncias do Poder Judiciário. Também são discutidas questões polêmicas, sobre as quais a sociedade não formou um juízo suficientemente claro. Foi o caso de uma ação direta de inconstitucionalidade contra as pesquisas com células-tronco embrionárias, julgada improcedente em maio de 2008. A maioria dos ministros do STF entendeu que pesquisas e terapias com embriões inviáveis para a reprodução não violavam o direito à vida, ao contrário da opinião de grupos favoráveis à ação. É diante de fatos como esse que nós nos perguntamos: como harmonizar preceitos e dogmas com a evolução da ciência? E até que ponto pesquisas e terapias podem representar uma ameaça à vida e à dignidade? Fique atento que responderemos a essas perguntas nesta videoaula de bioética. Bom estudo! Bioética é o meu entendimento, ética da vida, ética que o ser humano tem que ter. É uma ética relacionada à biomedicina, à biologia, uma ética de trabalho no desenvolvimento de pesquisa. Deve ter alguma coisa a ver com a vida e ao respeito ao meio ambiente. Eu, sinceramente, não sei te falar o que é. Tenho interesse em saber. De fato, a bioética não é um tema dos mais conhecidos. Vale a pena entender direito o seu significado antes de entrarmos mais fundo no assunto. Entre várias outras definições, podemos dizer que a bioética é o estudo das dimensões morais das ciências da vida e da saúde. A partir de conhecimentos interdisciplinares entre medicina, biologia e filosofia, a bioética visa estabelecer normas de conduta moral de cientistas em relação à vida. De acordo com os princípios da bioética, não há avanço científico que justifique danos a seres humanos, nem a outros animais, já que vivemos num mundo onde as diferentes espécies se interrelacionam e formam uma unidade viva. No que diz respeito à vida humana, existem ainda muitas questões palpitantes. Veja só. Assuntos como, por exemplo, o aborto, que também é uma espécie de eutanásia, né? O aborto é uma eutanásia ativa. Você tem variado um número de eutanásia, eutanásia ativa, eutanásia passiva. Você tem o suicídio assistido hoje em dia, que é uma realidade, ocorre em países europeus e cada vez mais frequente. Outros assuntos, por exemplo, é a terapia, né? É a clonagem humana e a clonagem animal. Ok, deu para termos uma ideia do que é a bioética. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais neste assunto e entender melhor o significado de duas palavras fundamentais para o estudo da bioética: a moral e a ética. Ética acho que é até mais fácil de explicar pelo fato de que todo profissional tem que ter. É algo que tem que ser padronizado. Você tem que seguir aquilo para não prejudicar ninguém, não ferir a imagem de ninguém. E moral, eu creio que deve seguir o mesmo rumo. Moral, eu acredito que é aquilo que eu recebi, a educação dos meus pais, e ética é aquilo que eu adquiro no meu ambiente de trabalho, porque cada pessoa tem uma forma de identificar o que seja ética para você. Cada profissão tem uma ética a seguir. Agora, a moral, cada pessoa tem uma. Moral vem de família mesmo, e ética tem alguma coisa a ver com a sociedade, em relação à sociedade e à convivência entre todos. Pois é, assim como os preparados químicos neste painel, parece haver uma mistura entre os conceitos de ética e de moral na cabeça das pessoas. Faz sentido porque as duas palavras identificam-se na origem. A questão é que elas adquiriram significados e compreensões diferentes com o passar do tempo. A palavra moral pode ser definida como normas que regulam a conduta humana em suas relações sociais. E ética refere-se à reflexão crítica sobre o comportamento humano. A moral, portanto, tem a ver com regras e valores aceitos por uma comunidade e varia de acordo com o momento histórico e de um grupo social para outro. Já a ética investiga valores e princípios que estabeleçam o que deve ser feito para o bem-estar do indivíduo e da sociedade. Hoje o planeta está interligado e o que acontece em um lugar pode afetar pessoas em outras partes do mundo. Mais do que nunca, nós vivemos em sociedade.
As rápidas transformações dos últimos anos deixam cada vez menos margem para definirmos nossa conduta com base apenas no que é certo ou errado. Temos de debater a respeito dos valores. Aí entramos no domínio da ética. E ao contrário da moral, a ética é um conjunto de regras que abre campo para discussão. Portanto, quando submetemos as ciências à saúde, à ética, o sentido das coisas pode ser questionado e, se for para o bem de todos, alguns conceitos podem ser revistos. Apesar das transformações históricas e culturais, uma coisa não muda. O ser humano deve ser consciente de si e dos outros. Deve reconhecer os demais como sujeitos éticos semelhantes a ele. A ética implica na opção individual a valores, princípios e normas morais. Esta afirmação está A. correta, B. incorreta ou C. parcialmente correta. A ética requer uma adesão íntima da consciência a um conjunto de valores. A frase está correta, portanto, opção A. Não podemos desrespeitar, constranger, ferir, nem atentar contra a vida de quem quer que seja em nome da ciência. Isso soa até óbvio hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Durante o Holocausto, a título de pesquisas, médicos nazistas usaram judeus prisioneiros como cobaias em uma série de experiências desumanas. Em 1947, na cidade alemã de Nuremberg, assim como os demais líderes nazistas, os médicos que realizaram essas práticas cruéis foram julgados e condenados por um tribunal internacional. Surgiu a partir daí o Código de Nuremberg, que estabelece os princípios éticos básicos em prol da segurança e respeito pela vida humana em pesquisas. Esse evento foi importante porque ele mostrou para todo mundo, no mundo, a necessidade de uma regulamentação e ética em trabalhos médicos e biológicos em linhas gerais. Um dos critérios fundamentais definidos pelo Código é o consentimento informado do paciente. No consentimento informado, antes de se sujeitar a uma pesquisa, o voluntário deve estar ciente, entre outros detalhes, do que é o experimento, assim como seus objetivos e duração. Deve saber ainda quais serão os procedimentos, os riscos, possíveis desconfortos e receber compensações em casos de danos. Pelos princípios da bioética, tanto pesquisas quanto terapias devem ter em vista o valor supremo da pessoa, sua dignidade, vida, liberdade e autonomia. Os fundamentos da bioética foram estabelecidos em conjunto com as conquistas do movimento social e das lutas pelos direitos humanos. Entre eles estão os direitos dos enfermos, definidos nos anos 70 a partir de pressões de usuários de serviços de saúde nos Estados Unidos. Naquele país, aliás, a sistematização da bioética encontra-se em nível bastante avançado. Foi lá que surgiu um dos modelos de análise mais divulgados, o modelo principialista, baseado nos princípios da beneficência, da não maleficência, da autonomia e da precaução. O princípio da beneficência promove o bem do paciente com o menor dano possível. O princípio da não maleficência propõe a obrigação moral de não infligir dano intencional ao paciente. O princípio da autonomia estabelece o direito de escolher o tratamento e o princípio da precaução veta procedimentos com possíveis riscos, mesmo que ainda não sejam comprovados cientificamente. Para alguém atuar de forma autônoma, precisa agir intencionalmente, sem restrições ou influências que possam determinar sua ação, mesmo que não compreenda plenamente o significado de sua decisão. Essa ideia está A. correta, B. incorreta ou C. parcialmente correta. A afirmação é incorreta porque, para agir intencionalmente, o paciente tem de necessariamente compreender o significado da terapia ou da pesquisa que ele se submete. A alternativa certa, portanto, é a letra B. As exigências sociais, culturais e legais fizeram despertar preocupações éticas junto a quem lida com a vida. Mas como as instituições de saúde responderam a esta evolução? Ao longo dos anos, comitês de ética médica e de ética em enfermagem tornaram-se corriqueiros nos hospitais. E mais recentemente surgiram também as comissões de ética em pesquisa e as comissões de bioética.
Um comitê de bioética pode ser definido como um corpo interdisciplinar de pessoas com o objetivo de ensinar, pesquisar, prestar consultorias e sugerir normas institucionais em assuntos éticos. Sua finalidade é refletir e avaliar questões e dilemas morais oriundos da prática e dos procedimentos realizados pela instituição. Em 19 de outubro de 2005, foi aprovada a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, que prevê a criação de comitês multiprofissionais consultivos nas instituições de saúde. As origens históricas dos comitês de ética, entretanto, remontam à década de 60 nos Estados Unidos, primeiro com as discussões sobre o uso da hemodiálise em pacientes renais crônicos e depois com os transplantes de coração que começavam a ser feitos na época. Também naquele país, a questão da ética na medicina ganhou força em 1976, quando os pais de Karen Ann Kinlan, uma jovem em estado vegetativo persistente, pleitearam judicialmente o direito de desligar seus aparelhos de respiração artificial. Naquela ocasião, um comitê de ética especialmente constituído analisou o caso e acabou por recomendar a retirada do aparelho. A paciente sobreviveu ainda por 9 anos. Falar dos casos históricos de interrupção da vida é importante, é interessante até se analisar historicamente, porque alguns povos concordam com a interrupção da vida e outros não concordam com a interrupção da vida. Alguns são mais autonômicos, outros países são menos autonômicos. Então, a autonomia é um conceito importante em bioética moderna. E alguns países concordam em alguns momentos e outros não concordam em outras situações com a interrupção da vida. Então, dependendo dos povos, você tem culturas diferentes e você tem aceitabilidade diferente desses valores de interrupção à vida, por exemplo. Hoje, sob o amparo da bioética, qual o procedimento mais recomendado num tratamento que envolve riscos? Como o profissional deve se comportar para evitar desgastes e mesmo processos jurídicos? A primeira medida recomendada é escrever um relatório com a exposição e discussão sobre todas as possibilidades do caso. A segunda é formular claramente os dilemas morais do caso, se o tratamento vai implicar em riscos de morte, alteração física ou psicológica. Dizer objetivamente às pessoas o que vai acontecer caso tomem uma ou outra decisão é fundamental, assim como chegar a um consenso entre todos os envolvidos. Isso inclui a família, obviamente, e também os funcionários que vão lidar com o paciente. Hoje nós vimos que bioética é o estudo das dimensões morais das ciências da vida e da saúde. E que ela não se baseia em dogmas, tabus, nem verdades eternas e imutáveis. A bioética envolve, antes de tudo, uma atitude de reflexão frente a um problema. É uma determinação em buscar o bem geral. A bioética estabelece que a atividade científica deve ser norteada por princípios gerais, sempre levando em conta o respeito à autonomia e à dignidade humana. Entre outros princípios, a bioética estabelece que seres humanos nunca devem ser submetidos a experimentos sem prévio conhecimento. Vimos ainda que os hospitais devem ter comissões de bioética para discutir os casos e esclarecer os riscos e possibilidades do tratamento para os pacientes. Começou a me surgir um grande interesse na área de bioética após uma das aulas que nós tivemos da matéria de enfermagem e o que me gerou buscar esse tema para fazer o meu TCC, o trabalho de conclusão do curso, que é justamente sobre as formas de morte na UTI, eutanásia, distanásia e ortotanásia. Eu estava cuidando de uma paciente em um determinado dia e olhando o prontuário, olhando o histórico da paciente, eu vi que assim, era uma paciente já idética, já com câncer em estágio terminal e não tinha muito o que se fazer naquela paciente. E numa das observações médicas foi relatado que eles estariam entrando com corte dos medicamentos, mesmo porque já não tinha muito o que se fazer com aquela paciente. Era só esperar, infelizmente, que ela viesse a falecer. Até que ponto nós devemos prorrogar a vida,
até que ponto nós devemos levar com esse sofrimento, né? Se foi o melhor, se não foi. Eu tive essa oportunidade aqui na faculdade mesmo, que com esses estágios eu posso estar aprimorando essa busca, dentro dos estágios, estando vivenciando essas experiências, cada vez mais aumentando o meu conhecimento no assunto e através também das aulas que eu tive e acaba buscando, acrescentando um pouco mais na minha vida profissional e vida pessoal também, que a gente acaba aprendendo muito. Essa foi a videoaula de Fundamentos da Bioética. Até a próxima!